foi dança contemporânea. Ele não conseguiu ver Kathak lá. Ele pode até, ele admite que pode ouvir, mas ele não conseguiu ver. The second comes from a U.S. television show, So You Think You Can Dance. And on this show, they have some world dance that the dancers do. Então, o segundo exemplo vem de um show americano, que a gente já está copiando aqui, né? Que é aquele, então você acha que você pode dançar. And one of those is Bollywood, which comes from northern Bollywood, yeah, developed from Bharatanatyam, which itself is an invented form of dance. Tá. Então, esse segundo exemplo, então, né, nesse show, eles usaram a Bharatanatyam, que é uma outra forma de dança, which itself comes out of female temple dancing that's ages old. Né, então, assim, é de uma dança muito antiga que era feita nos templos por mulheres. So when Bollywood is done in India, well, it's still connected to their whole history because Indians are doing it and they know that it has this history. Então, quando Bollywood estava fazendo isso na Índia, né, então assim, estava de alguma forma ainda conectada com as pessoas de lá, porque elas sabiam dessa origem, né, que era feita nos templos, somente por mulheres. So now we have these young U.S. contemporary trained dancers who are asked to dance Bollywood, and they have about 3 days of rehearsal to learn the dance. Mas então o que aconteceu nesse show de televisão? Né? Então pegaram 3 pessoas, bailarinos, né, e falaram isso: vocês têm que aprender essa dança e apresentar, e vão concorrer com os bailarinos, vocês têm 3 dias para aprender, ensaiar e apresentar no show de televisão. So when the judges give their comments, they give their comments purely in terms of form and technique. Did they have enough weight and groundedness? Were their finger movements precise and that kind of thing? Então, quando os juízes, né, do show de televisão foram dar ou fazer os comentários, né, eles só falaram em termos meramente técnicos, né, a forma de movimentos, a movimentação dos dedos, os gestos, a movimentação dos olhos e por aí vai. No one asks if they understand the cultural meaning of the origins of this dance. Ninguém perguntou para eles, né, se eles sabiam a origem dos significados culturais dessa dança. Their bodily habitus necessarily takes over because of the short time frame they have. And as with Khan, it is hard to see anything but contemporary dance, even when they're doing Bollywood. Então, para ele, né, assim como aconteceu, por exemplo, do outro bailarino lá, o Khan, né, assim, os movimentos deles realmente não continham nada mais a não ser a técnica de dança contemporânea, que é o que fazia parte do corpo deles, a história de vida do corpo deles, a memória. So I want to end with talking a little about my experience, little as it is, with Brazilian dance. To come here, I went online and got YouTube images of Brazilian dance. Então, para a gente ir fechando, ele vai falar um pouquinho sobre a experiência dele com dança brasileira, né? Antes de vir para cá, a gente fez muita pesquisa, nem sei o que está falando, mas eu estou contando para vocês. É impressionante como a gente conversando com ele ontem à noite, né, Larissa? Ele chegou com um monte de informação, quis ler textos meus, da Larissa, de outras pessoas, tentou traduzir via Google. I'm saying something else about it. Mas então, assim, e ele também quis pesquisar sobre dança brasileira, né? So it's a samba, ele foi pro YouTube. Afro-Brazilian, contemporary, carnival. Contemporary. I looked at it, and again, I didn't see anything that was not familiar to me. Então ele viu a dança contemporânea e ele falou: nossa, mas não tem nada diferente do que a gente faz aqui. And then I stopped myself. And I asked myself, do I really know what I'm seeing? What are these Brazilian dancers thinking? You know, my Brazilian curriculum colleagues worrying the Brazilian voice is lost. For all I know, I'm seeing Brazilian contemporary dance. What's Brazilian about it? Então, assim, ele ficou muito preocupado, né? Será que eu não estou conseguindo ver uma dança brasileira contemporânea? Isso realmente assim, só é a dança contemporânea que também eu faço lá nos Estados Unidos? Né? E ele se lembrou então daquela fala que ele fez lá no início, daqueles pesquisadores brasileiros de currículo que ele encontrou uma vez numa conferência que falou, né? E eles se perguntaram a uma plateia: será que as vozes dos brasileiros, será que o corpo do brasileiro está sendo perdido?
And I remembered my experience in Madagascar at the school and with the dancers that were presented to us. E também ele se lembrou, né, daquela experiência então, que ele teve em Madagascar com as crianças, com o livro infantil, com as imagens na escola, né, com aquela outra experiência da dança que ele quase que se sentiu obrigado a dançar. We have to be worried about, is the West overwhelming the rest of the world? And by the West, I mean the US and Europe. Então, assim, ele se pergunta, né, e pergunta a nós, será que o Oeste, ele está querendo sufocar, e pelo Oeste, agora, desculpa, a gente falou do Ocidente, e pelo Ocidente ele não está querendo dizer, porque nós somos do Ocidente, né? Ele está querendo dizer, Europa e Estados Unidos, eles estão querendo sufocar o resto do mundo. In the end, I think it is a matter of asking how are we able to understand someone else's culture and dance, and what are the consequences of our limitations. For me, that's the center issue. Ok. Então para mim, né, a questão principal, o que realmente importa de tudo isso que a gente conversou e refletiu essa manhã, é se a gente é capaz de entender a cultura do outro, a dança do outro, e quais são também as consequências das nossas limitações, né, na busca dessa compreensão. Isso para mim é a questão principal. Obrigado. Boa tarde a todos. É com prazer que nós recebemos o professor Ângelo Palini, que aceitou o nosso convite, um convite feito pela rede. O nome dele foi sugerido e muito bem acatado, por se tratar de uma pessoa extremamente experiente em um dos maiores objetivos da rede, que é na questão da cooperação acadêmica, tanto em nível nacional como internacional. O professor Ângelo, ele é assessor da Prometoria de Pesquisa e de Internacionalização da Universidade Federal de Viçosa. Na dinâmica dessa parte do evento, dessa palestra, nós vamos realizá-la da seguinte maneira. O professor Ângelo vai fazer uma exposição de aproximadamente 40 minutos e nós vamos depois abrir para o que nós achamos que é essencial em um tipo de evento como esse, que é a questão do diálogo, do debate com vocês. Então, não vou me delongar mais, com vocês, professor Ângelo Palini. Meu papel hoje em dia como falaram aí, ser assessor. Eu sou uma espécie de pró-reitor adjunto para pós-graduação na minha instituição. Então, meu papel lá é justamente fomentar grupos para criar cursos de pós-graduação e tentar dar apoio no sentido dos cursos estabelecidos e permaneçam, 6 e 7 permaneçam, os 3 que subam. Então, é desse contexto que eu vou estar conversar com vocês aqui agora. E me deram um cargo novo lá, que é a internacionalização da instituição. O governo federal está com uma proposta de colocar 5 instituições federais dentro das 200 mais importantes do mundo, né? A USP, a Unicamp já estão, mas federais não. Então, o papel lá é essa internacionalização, que é meio difícil de explicar o que é fazer isso em 3 anos, cara. Então, eu vou discutir esse tipo de coisa aqui. Para mostrar um pouquinho de onde que eu venho nesse contexto profissional, eu fui coordenador do meu curso de pós-graduação, que é em entomologia, durante 10 anos. Nesse período, o curso estava 5 para 4 e hoje está 7. Né? Não sou eu que fiz isso, obviamente, foi uma equipe, um grupo e um momento que a gente viveu lá desse grupo, que a gente conseguiu fazer ele subir. E ao usar esse meu curso como um elemento, em vez de falar dos outros, eu tenho exemplo de outros, mas falar da própria casa, acho que fica melhor. Mostrar que essa trajetória de 4 para 7, ela demandou esforço no sentido principal, não técnico. Técnico, todos nós profissionais sabemos como resolver, mas além do técnico. Por exemplo, administrar egos.
Administrar égos é dificílimo, né? Isso faz parte do coordenador de pós-graduação. Eu sou o mais gostoso, portanto, eu preciso de todo o dinheiro, eu preciso de toda a atenção e carinho. Né? Filho pequeno faz isso, né? Aí você tem colega que faz isso. Né? Então, administrar egos, primeira coisa, é uma coisa muito importante que a gente, como profissionais, temos que saber e temos que fazer isso. Tá? Temos que fazer isso. Administrar questões de briga. Né? Eu estou indo até bem hoje o fulano é meu padrinho, amanhã ele é meu inimigo. Então, e por ser inimigo, não posso trabalhar mais junto. Isso é uma coisa bem interessante que eu aprendi lá com os holandeses, que eu trabalhei muito tempo. Na hora de trabalhar junto no computador, terminar o artigo, né, tinha um cara junto que trabalhava e tal, depois eu fui entendendo, esse cara trabalhava junto com esse meu orientador e ao final do dia, o meu orientador me vamos tomar cerveja? Vamos. Eu não olhava para o cara. Até um dia eu disse, pô, você não é mal educado, não? Você convida, não chamou outro, eu não gosto dele. Daí eu expliquei, não gostava dele. Né? Agora, não gosta, mas trabalha, entendeu? E essa coisa que nós, latinos, não conseguimos separar. Né? Então a gente tem que aprender a separar profissional, privado, privado. Né? Então a gente tem que administrar essas coisas. Isso faz parte do processo de criação de grupo, estruturação de grupo, né? Montagem de ideias que têm um objetivo final. Então você vai ter que passar por esses caminhos. E nós, como profissionais, se vocês estão ainda não se formaram, aqueles que vão se formar, vão viver isso no ambiente de trabalho. Né? Dentro do mercado de trabalho, algumas atribuições que isso feito por diferentes mídias de RH, mostra assim, requisitos básicos que o mercado de trabalho exige. O último deles, diploma, conhecimento técnico específico na área. A partir daí vem várias outras coisas que o processo de seleção ensina. Dentre elas é saber trabalhar em grupo, saber ver problemas e dar sugestões, ter formação em línguas, né? E hoje em dia não basta mais inglês, né? Precisa ter outros tipos de língua, né? Espanhol, mandarim, né? Não tem isso da mandarim. Então o mundo é globalizado. Hoje os nossos filhos, e vocês que são novos, os filhos de vocês, vão perder emprego não para o colega da faculdade, seu colega, você vai perder emprego para coreano, para japonês, para europeu, porque o mundo é globalizado. Né? Eu tive um exemplo bem legal que eu falava arrepios, pode dizer assim, que é um estudante meu, negro, de família fudida, mal paga, o pai dele morreu na sarjeta de tanto beber, em Viçosa e tal. Eu falo isso porque ele me permite falar. Né? E ele entrou no laboratório, na graduação, procurar estágio, falava próprio, cravo, né? Assim, ó, Milton, não dá, não, vamos melhorar isso. Essa dicção. Então, vamos trabalhar a dicção, né? Arrumou o fonoaudiólogo. Bom, ele terminou a graduação, ele iniciou o mestrado. Na primeira seminário de mestrado, ele já tinha vindo do fonoaudiólogo, ele falava assim, as lagartas, socorro, Aí terminou, eu falei, fiado, suando. Aí terminou, daí foi respondendo, bom, que as lagartas? Então, e daí o ambiente de trabalho desse laboratório é um ambiente que ele usou muito bem. Eu tenho um convênio com a Universidade de Amsterdã desde que eu retornei de lá, então tem um fluxo muito grande de estrangeiro no laboratório. Então, vem holandeses, vai os meus alunos para lá, vou explicar isso daqui a pouco. E muitos colombianos que a gente tem no grupo. Bom, esse cara usou desse grupo, e para resumir, ele terminou o doutorado dele, a tese dele toda escrita em inglês, e aprendeu espanhol junto com o colombiano, concorreu a um emprego internacional na Colômbia. Hoje ele mora na Colômbia, diretor científico da Senipal, que é uma grande empresa que explora óleo de dendê para fazer biocombustível, responsável pela pesquisa no Caribe e sul dos Estados Unidos. Né? E esses dias eu estava na Colômbia, eu estava lá, o negão lá com um X35 zerinho, carro, falando e tal, né? Sempre simples, sempre humilde, sempre gente boa. Né? Então esse é o meu melhor exemplo de formador de recurso humano, de educador, né? que eu tenho até o momento. Dentro da minha carreira científica, eu acho que até o momento está razoável. Eu sou pesquisador no BNCPq, tenho trabalhado dentro da linha, mas essa formação de recurso humano, que eu, assim, como professor, que eu adoro ser professor,
é a coisa melhor que você vê como produto, né? O cara inserido, hoje está resgatando toda a família, né? Em termos de dando educação, o irmão meio que indo para a marginalidade, buscando. É isso que como educador a gente tem que fazer, resgatar, né? Resgatar coisas. E ao resgatar, a gente pode resgatar no campo aqui da discussão, pensarmos o que a gente pode fazer como grupo. Trabalhar como grupo é sempre melhor que trabalhar individualmente. E para trabalhar como grupo você tem que saber trabalhar com diferenças, né? Não pode ser, se no seu grupo você vai ter um que é macho demais, outro que é viado demais, né? Você tem que trabalhar, né? E daí a questão não é ser um lado, nem ser do outro, você tem que viver as diversidades. Isso que é o legal da história, tem que ter diferença, porque senão não tem evolução, tá? A evolução caminha por isso. Muito obrigada, então, professor Ângelo. Eu vou fazer rapidinho aqui antes de abrir as questões, comentários, mas também de hermenêutica, né, sobre o possível paralelo entre a palestra do Donald, né, pesquisa em dança, interface culturais, dilemas e desafios, e a palestra do Ângelo, porque eu consigo, apesar de, aparentemente, a gente pensar, nossa, são dois polos, né, é como se a gente hoje estivesse dançando aquela dança da Mary Wigman, né, dançando entre dois polos totalmente diferentes, né, eu consigo estabelecer alguns paralelos. Por exemplo, o Donald falou sobre, tratou de cultura como relações, e o Ângelo começou a fala dele aqui hoje, enfatizando a importância das relações quando a gente vai tratar de redes de cooperação. Ele também falou, o Ângelo também falou da diversidade que tem que ser trabalhada por um grupo que quer realmente trabalhar junto, né, como numa rede de cooperação. E o Donald também falou muito na palestra dele sobre a questão dessa diversidade, como que a gente vai exercitar essa diversidade, né, no exercício da compreensão do outro. Problematizou muito essa impossibilidade ou possibilidade de compreensão do outro, tá? O Donald falou em termos de cultura, dos dilemas, sobre os dilemas de tomar emprestado do outro, né? E quando o Ângelo veio falar sobre o acordo de cooperação com a Holanda que eles fizeram, isso foi um dos exemplos, que ele falou, olha, no acordo de cooperação ele não pode ser unilateral, né? Então, assim, o pessoal da Holanda que às vezes queria só tomar emprestado tudo que se tinha no Brasil de biodiversidade. Então, assim, tem que ter essa troca, a gente vai fazer esse dever, sentar o projeto, escrever juntos, a publicação toda feita juntos, e por aí vai. Um outro ponto que eu consigo ver, o Donald vem e trata de romantismo, principalmente quando a gente vai tratar das culturas mais antigas. E o Ângelo vem e ele trata exatamente da gente não romantizar, né, esse trabalho que é extremamente complexo, difícil, às vezes doloroso mesmo, que existe quando a gente está trabalhando em grupo. Ele falou, olha, vão ter momentos agradáveis e momentos desagradáveis também. Né? Eu posso ficar um mês aí sem conversar com o outro, mas, né, exige uma transcendência, que também é um outro termo que o Donald trouxe para nós. Enfim, esse foi o meu pequeno exercício de hermenêutica, né, traçando um paralelo entre os dois palestrantes, né, que a princípio nos pareceram um pouquinho antagônicos, mas eu consegui enxergar aí isso, né, que pode ter sido uma leitura diferente para cada um de nós. E aí, então, a gente queria abrir para vocês trazerem as vozes de vocês, usando o termo que o Donald também usou. Ângelo, agradecer, viu, a tua presença, a tua fala. Perdi o início por questões que você já deve saber quais, né, operacionais. Mas eu queria trazer algumas coisas, eu anotei para ver se eu não me perco, né, aí nas reflexões, para a gente poder estar discutindo, né? Uma delas diz respeito à questão dos convênios, tá? Nós sabemos que muitos convênios são feitos nas universidades no afã dessa motivação, né, de volta, de um pós-doutorado ou de um sanduíche, e depois eles não são realmente efetivados, né? Então, acho que essa experiência que você trouxe, né, também de como isso se dá lá, de como você conseguiu efetivar isso, é um exemplo de que é possível, né? Mas que exige alguns esforços, né? E um deles é realmente essa possibilidade de uma rede em que você possa falar para o outro o que você pensa
e de deixar muito claro como é que vai ser essa parceria. Isso exige comunicação, né? Comunicação, reconhecimento dessa diversidade e de como achar um jeito para se comunicar para que cada um fale a mesma língua. Bom, uma questão extremamente polêmica é a questão da produtividade, que lá eu vou falar do produtivismo acadêmico, que é uma das lutas também do pessoal que trabalha nas humanidades, né? De ir na contramão desse sistema. Então, são dilemas que nós passamos, né? Que é preciso trazer, por isso que a gente vem um pouquinho também nessa contramão. Por quê? Nós somos diferentes, nós não somos café com leite. A gente produz e produz bem, mas num nível diferenciado, que às vezes o sistema não dá conta de olhar para a nossa especificidade. E por isso que a gente conversou já a crise, né, ou essas resistências, elas são importantes e necessárias, né? Então, só para finalizar, né, para esse debate mesmo, para ver assim, o que fazer dentro de um sistema que tem uma dada normativa, mas que a gente, de certa forma, precisa atender, mas não ceder completamente e atuar nesse jogo não só de conformismo, mas também de resistência. Não, e pensando na área de dança, que é uma área artística, nós temos outros problemas, somados a esse, que a Larissa bem colocou. Há uma coisa na área de dança, periódicos. Em dança, existem alguns em artes, mas que, como as artes elas compõem 4 linguagens, até por uma questão histórica, o que tem de publicação a respeito vem mais ao encontro das artes visuais e um pouco em relação à música, mas as artes cênicas e dança, isso também, em certa medida, justifica a nota que o programa de pós-graduação em dança, o primeiro que nós temos no mestrado, eles não conseguem alcançar essas metas, não tem como, dentro desses padrões. E o que eu queria somar à fala da Larissa é que nós temos uma outra coisa que se chama produção artística. E essa produção artística é um nó, porque ela nos alimenta para a produção bibliográfica quando ela vem da produção, quando é possível se fundamentar na produção artística, porque muitas vezes isso não ocorre. Então, assim, tem coisas que é meio difícil de... Eu estou dando, assim, pequenos exemplos, só para mostrar que sim, a gente entende o sistema, mas essas especificidades são, tanto especificidades e que lugar elas têm? Com relação a produtivismo e produção, produtividade. Olha, quadros. É uma coxa de retalhos, ele é feito para coxambrar mesmo, ele é cheio de problemas de avaliação, assim como é o Easy, assim como é o Scopus, que são sistemas de avaliação. Então, por exemplo, a gente sabe muito bem que tem muita gente, muitas revistas internacionais que têm alto fator de impacto, mas tem autocitação, eles meio que falam assim, quando você submete um artigo, você poderia citar tantos trabalhos da revista, né? Então existe todo esse mercado, nós não podemos ser inocentes disso, né? Então, ocorre sim, existe produção que não serve para nada, existe coisa que, sei lá, eu acho que não existe produção que não serve para nada, né? Pelo próprio processo de aprendizado já serviu para alguma coisa. Mas tem exemplos, por exemplo, o Brasil é o que mais tem de pesquisa em copaíba. Sabe o que é copaíba? Copaíba é um óleo, né, que faz aí um monte de coisas de beleza e tal, certo? É o que mais produz trabalhos científicos na área de copaíba. Depois vem Estados Unidos, depois vem China, Índia, sei lá, não sei, mas daí vem o resto assim. Brasil lá em cima, pensando numa barra, daí depois vem Estados Unidos aqui embaixo, da cápsula do CNPq toda hora. Então, quando a gente chega lá, tem um processo para avaliar. Chega pensando no CNPq, né? Chega lá um projeto, 2 projetos, eu só posso dar dinheiro para um. Eles falam assim, o recurso que sobrou é esse, você avalia, os 2 são ótimos. Mas você tem que pegar dentro dos parâmetros que estão ali, que você tem. Então, acaba, por exemplo, você tem INPA na FINEP, também sou consultor da FINEP. Você sabe o que é?
é um fundo que dá dinheiro para as instituições para criar prédios e tal, né? Às vezes a diferença de uma universidade levar dinheiro, outra de centésimo, um tem 4,63, o outro levou porque tem 4, o outro, o segundo era 4,60, né? Agora, o que é esse 4,60? Um teve 2 cursos de pós-graduação, o outro não tinha nada, um teve... Então, você tem que usar algum parâmetro de avaliação. Então, construir esse parâmetro de avaliação, eu acho que é importante. Eu só não quero divulgar, eu não divulgo a questão assim, vamos sair do sistema e vamos ver o que acontece, né? Eu acho que por aí não é o caminho. Então, tem que produzir alguma coisa. Eu vi a ficha da UFBA, por exemplo, em publicação, não tinha absolutamente nada. Nada. Tem que ter alguma coisa. Então, se o vídeo tem que estar lá na publicação, eles não tinham, tá? Então, também não é assim. Então, a gente... porque senão fica muito fácil, né? Eu faço parte, eu levo a bola para casa e a bola é minha. Né? Não é por aí, não. É isso que eu digo. Como publicar em artes e dança? Se não tem revista, se não tem... Olha, primeiro, para quem avalia, tem que mudar o sistema, se não tem isso. Né? Eu acho que a relação sul-sul, mais que norte-sul para vocês, talvez seja mais importante. Então, tem que ter meio de avaliar isso. Né? Tem que ser discutido o meio de avaliar. E eu acredito que tenha, no momento, alguma coisa para avaliar, para publicar. Né? Eu não conheço a área, mas deve ter alguma coisa para pelo menos produzir alguma coisa, para dizer, isso que é produzido, essa